meu e vocês podem fazer o mesmo. Eu peço para uma pessoa gravar para que a gente não tenha problemas, tá? Está com algum problema na rede? Ou é a minha? É a sua. A minha tá ótima. As dos colegas também estão boas, gente? Eu já até comecei a gravar, mas a imagem de vocês está boa, o áudio está chegando bem, a minha está boa, a minha também. É. Ah, está bom, está normal. Então vamos lá, vamos começar, deve ser a sua internet, colega. Bom, de toda forma, não se preocupe, se o áudio está ótimo, beleza. Se vocês tiverem problema na visualização da aula, a aula vai ficar gravada, como eu disse para vocês. Vocês vão poder baixar no computador de vocês e depois, se for o caso, assistir. Tá certo? Vamos lá. Foi a sua mesmo. Joia. Fecha a porta. Pode quem entrar, gente, por favor, que agora eu vou começar a aula, eu não vou ter condição de fazer isso. Eu peço para que vocês coloquem o áudio de vocês, escute, tá bom? Para eu não ouvir aquilo que está acontecendo, né, no interior da sua casa, e os colegas também, porque senão a aula fica um pouco barulhenta. Bom, vamos começar do princípio. Eu expliquei para vocês, em primeiro lugar, na primeira aula, alguém está com o áudio ligado aí, gente, vamos desligar. Vamos começar. Na primeira aula que a gente teve de direitos humanos, eu expliquei para vocês que direitos humanos eram direitos básicos, tá? E que direitos básicos eram direitos essenciais para a afirmação da dignidade da pessoa humana. Trabalhei esse conceito com inúmeros exemplos, dando para vocês uma dimensão concreta do que isso significa. Depois eu estudei com vocês as teorias principais, ou as principais teorias, que pretendem justificar a existência dos direitos humanos. Trabalhamos a justificação moral, a justificação justnaturalista, a justificação positivista e a justificação com base na dignidade da pessoa humana. Expliquei que existem relações entre essas teorias. Feito isso, nós começamos a estudar as características dos direitos humanos. E sem pressa, eu comecei a falar da característica da universalidade. Direitos humanos são direitos de todos. Falei da característica da inerência. Direitos humanos são direitos imanentes. Direitos humanos são direitos que nascem com o ser humano, segundo uma visão justnaturalista. Feito isso, trabalhei uma terceira característica, que é a característica da transnacionalidade. Direitos humanos são direitos reconhecidos para além da dimensão estatal, e mais do que isso, são direitos que se reconhecem independentemente da nacionalidade. Tá certo? Joia. E na última aula, gastei um bom tempo falando da historicidade dos direitos humanos. Os direitos humanos são conquistas históricas. E agora estou trabalhando com vocês a questão do princípio da proibição do retrocesso. Alguém colocou para mim assim, você parou na imprescritibilidade. Não, eu ainda não falei dele, tá? Eu vou falar na aula de hoje. Eu falei muito da proibição do retrocesso na aula passada, curiosamente, falando até do sistema público de saúde, né? Sem imaginar que a gente iria viver o que a gente está vivendo. Tudo que eu falei na aula passada, gente, não sei se vocês vão conseguir enxergar, porque o fundo fica um pouco fosco, mas está nesse livro aqui, ó, chama Direito à Saúde e Teoria da Argumentação, que é a minha dissertação de mestrado, tá bom? Eu, inclusive, estou atualizando parte desse livro, que é esse aqui, ó, Direito à Saúde em Tempos de Crise. Eu vou, inclusive, falar do Covid-19 nele, tá? Ele vai sair ainda com uma nova edição. Tudo que eu disser para vocês tem embasamento em obras. Eu não estou tirando da minha cabeça, tá bom? Isso não é um argumento de autoridade, pelo contrário, é só uma explicação que pretende explicar para vocês que o que eu disser tem alguma fonte, tá? Vocês podem até, eventualmente, criticar as fontes, não há problema. Existem diversas fontes de pesquisa, mas saibam que eu não estou simplesmente emitindo opiniões sem embasamento normativo, sem embasamento dogmático. Combinado? Bom, então falei da historicidade e da proibição do retrocesso. Acho que tudo que eu falei na aula passada, os debates que nós tivemos, eles são suficientes para que a gente possa avançar. Todo mundo compreende o que eu acabo de dizer? A gente está exatamente nesse ponto. Me dá um feedback aqui. Lembraram das últimas aulas? Sim? Coloca um S aí para mim, me dá um feedback. Ok, beleza. Então vamos adiante. A próxima característica, ela é uma característica, eu vou compartilhar uma tela com vocês, que é essa aqui, ó. É a característica da indisponibilidade, da inalienabilidade e da irrenunciabilidade, tá? Bom, meus caros, o que significa isso?
Eu vou deixar essa tela, depois se vocês quiserem eu até mando esse material para vocês, é só me pedir no WhatsApp, combinado? O que acontece? Vou explicar para vocês o que significa cada uma dessas palavras. Quando eu falo que os direitos humanos são indisponíveis, eu estou dizendo que o titular do direito não pode dispor desse direito, ele não pode alienar esse direito. Então, por exemplo, se você é titular do direito à liberdade de expressão, você não pode vendê-lo para que outra pessoa exerça no seu lugar. Se você é titular do direito à vida, você não pode alienar esse direito a outrem para que ele exerça esse direito no seu lugar. Você é titular do direito, por exemplo, à liberdade de crença, você não vai alienar esse direito para alguém para que ele possa exercer no seu lugar. É isso que nós estamos dizendo quando nós dizemos que os direitos são indisponíveis. Você não pode dispor desses direitos, você não pode abrir mão desses direitos. Eles são irrenunciáveis. Compreenderam? Detalhe, muitas pessoas ficam com dúvida quando nós dizemos isso. Deixa eu só abrir um parênteses aqui, gente. Vou ligar o ventilador porque está um calor infernal aqui. Só um minuto. Me desculpem, porque eu já era para ter feito isso antes, tá? Então, muitas pessoas ficam na dúvida quando eu falo o que eu acabei de dizer, porque pensam assim, ó, o professor disse que os direitos são inalienáveis, mas, por exemplo, quando um sujeito se inscreve num programa, como, por exemplo, o Big Brother Brasil, e ele abre mão de parte da sua intimidade para que ele possa participar do programa, ele não está alienando o seu direito? Não, ele não está alienando o seu direito. Ele está admitindo uma restrição ao exercício do seu direito, uma restrição ao conteúdo do seu direito, mas ele continua sendo titular daquele direito. Ele não está dando aquele direito a outrem. Perfeito? Outra dúvida que surge muitas vezes quando a gente fala da inalienabilidade, e que é comum. A pessoa pensa assim, bom, o direito de propriedade é um direito de matriz liberal. Perfeito. Quando eu alieno a coisa sobre a qual eu sou proprietário, eu deixo de ser proprietário. Então eu estou alienando o direito. Bom, veja, aqui eu preciso fazer algumas considerações. Primeiro, nenhuma dessas características é absoluta. Como eu já disse para vocês em relação à universalidade, eu já disse para vocês em relação à característica de que os direitos são inatos, como eu falei em relação à característica da historicidade. Se nenhuma dessas características é absoluta, tampouco o é a característica da irrenunciabilidade, inalienabilidade, indisponibilidade, pelo menos em relação a alguns direitos. E em relação ao direito de propriedade, isso fica evidente, porque se você aliena a coisa sobre a qual recai o seu direito, você deixa de ser titular do direito de propriedade sobre aquela coisa. Então não faz sentido mais você dizer que você é proprietário de algo. Então, em relação ao direito da propriedade, ou direito de propriedade, você deixou de ser titular desse direito. O que não significa dizer que se você adquirir outro bem, móvel ou imóvel, você vai deixar de ser proprietário, você vai se tornar novamente proprietário. Então perceba, num primeiro sentido, vou falar mais baixo e mais devagar aqui agora. Num primeiro sentido, se eu digo que o direito de propriedade é passível de alienação, eu estou querendo dizer o seguinte, o objeto, o bem sobre o qual recai esse direito pode ser alienado. Quando você aliena esse bem, você deixa de ser proprietário sobre aquele bem. Mas você ainda é potencial proprietário. Por quê? Porque você pode, eventualmente, adquirir outro bem. Esse bem pode ser móvel ou imóvel. Não me interessa aqui agora a natureza do bem. Mas o fato é, você será proprietário desde que você tenha uma relação com a coisa, uma relação de propriedade. Perfeito? Todo mundo entendeu isso? Podemos passar adiante para a próxima característica? Me dá um retorno aqui, gente. Entenderam? Ok. A Lu entendeu. Eu estou falando Lu, tá, Luciana? Porque tá aqui para mim aparecendo como Lu, tá? Mais alguém? Me dá um feedback aqui. Foi até engraçado a pessoa aí. Perfeito. Próxima característica. Sim, isso. Façam assim, tá? Fica melhor para mim e eu acho que fica melhor para vocês. A próxima característica, meus caros, é essa aqui, ó. Imprescritibilidade. Direitos humanos são direitos imprescritíveis. Olha, primeiro eu vou te explicar o que significa isso. Ai, meu Deus. Aqui, ó. Vou voltar. Calma, não desespera não. Eu vou voltar, tá? Porque eu apertei a câmerazinha aqui. Voltei. Olha só. Quando eu digo que direitos humanos são direitos imprescritíveis, eu quero dizer que esses direitos, eles não perecem com o tempo. Ou seja,
Eu quero dizer que você não deixa de ser titular de direitos humanos porque você ficou um tempo sem exercer esse direito. Professor, como assim? Imaginem a seguinte situação. Imaginem que você, titular do direito à liberdade de expressão, opte por se calar diante de uma realidade que você entende caótica e com a qual você não concorda, mas entende que é uma situação que é tão discrepante que não vale a pena você falar, não vale a pena você emitir a sua opinião. Você tem o direito de se calar. Isso, inclusive, é uma forma de expressão da sua opinião. Curiosamente, você não está deixando de exercer o seu direito porque você não está exprimindo a sua opinião. Essa é uma forma de manifestação da sua opinião. Liberdade de crença. Você pode optar por não ter crença. Curiosamente, esse também é um direito, né? Um direito à liberdade de crença e de consciência. Bom, direito à educação. Você pode até não exercer o direito à educação porque não tem condições materiais para tanto, ou porque o Estado não te garante condições materiais para tanto, mas o fato é que você não deixa de ser titular desse direito. O não exercício do direito, e esse é o ponto da imprescritibilidade, o não exercício do direito não faz com que você perca esse direito pelo decurso do tempo. Prescrição é a perda do direito pelo decurso do tempo. Os direitos humanos são, em geral, imprescritíveis. Você não perde o direito em decorrência do lapso temporal que você deixou, você ficou sem exercer. Alguém está com o áudio ligado aí, gente? Por favor, desligue o áudio para mim, que a gente está escutando alguma coisa de fundo aí. Entenderam a imprescritibilidade? Me dá um feedback aqui. Sim, entendi, ok, só para eu poder avançar. Vocês entenderam o que eu acabei de dizer? Direitos humanos são direitos imprescritíveis. Não muito, ok, então vou explicar mais um pouquinho. Repete a última frase, vou explicar. Olha só, entendam. Quando eu falo que os direitos são imprescritíveis, eu quero dizer que você não deixa de ser titular desses direitos pelo decurso do tempo sem exercê-lo. Imprescritível é o direito que não perece, ou seja, não deixa de existir pelo decurso do tempo sem exercer. Sem exercício. Vou repetir. Direitos humanos são imprescritíveis. Por quê? Porque eles não perecem, eles não morrem pelo não uso. Pelo não uso continuado, durante um decurso de tempo. Prescrição é a perda do direito pelo decurso do tempo. Pelo decurso do tempo, por quê? Porque a pessoa ficou muito tempo sem exercer. Em regra, os direitos humanos são imprescritíveis. Você não vai deixar de ser titular do direito. Está sem áudio. Muito provavelmente é o seu. Olha aí, dá uma olhadinha para mim. Todo mundo está me escutando? Bruna, desliga o microfone. Vocês estão me escutando, gente? Sim. Então é o seu mesmo, tá? Quem está sem áudio... Estou escutando normal. Então vamos lá. Eu quero dizer para vocês, portanto, que imprescritível é o direito que não deixa de existir porque o seu titular ficou um tempo, ficou durante um lapso temporal grande sem exercê-lo. O direito não prescreve. O direito humano, em regra, não prescreve. Essa é a regra. Qual é a exceção? Meus caros, tem alguém aí com o vídeo, com o áudio ligado. Qual é a exceção? A exceção é a seguinte. A exceção é a seguinte. Quando nós estamos a nos referir a direitos de natureza processual, aí nós estamos diante de direitos que prescrevem pelo decurso do tempo. Entendam, se você sofreu um dano de natureza civil, tá? Alguém bateu no seu carro, ou alguém quebrou a porta da sua casa, nasce para você um direito de ter esse dano reparado por meio de uma indenização. Só que, veja, você não pode ficar esperando essa indenização sem fazer nada durante muito tempo, porque vai chegar uma hora que você não vai mais poder exercer o direito de cobrar essa pessoa em juízo. O direito de cobrar essa pessoa em juízo só é possível por conta do direito de ação. E o direito de ação, o direito de recorrer ao Poder Judiciário para pleitear em juízo alguma demanda, para pedir alguma coisa ao Poder Judiciário, em decorrência de um litígio interpessoal, esse direito prescreve. Então, há direitos humanos de natureza processual que podem perecer pelo não uso. Ou seja, se a pessoa não fizer uso desse direito durante um tempo, esse direito prescreve.
Um outro exemplo muito importante. Olha só, olha que coisa curiosa. Existe uma questão que é até um pouco complicado de explicar para vocês que estão no primeiro período, mas eu vou tentar. Quando você ajuiza uma ação, instaura um processo judicial, existe um momento para você se manifestar no processo. Vocês vão estudar isso em direito processual, né? Os atos processuais têm o seu momento de ser praticado. Se você não pratica o ato processual dentro do prazo pré-estabelecido em lei para tanto, o seu direito vai precluir, ou seja, você não vai ter mais o direito de se manifestar naquele caso, daquela forma. Pelo menos não da forma que você poderia ter se manifestado antes. Isso a gente chama de preclusão consumativa. A preclusão é uma forma de prescrição. Então, direitos de natureza processual, que estão relacionados com ampla defesa, contraditório, direitos referentes ao próprio direito de ação, prescrevem. Os direitos humanos são imprescritíveis. Os direitos de natureza processual também são direitos humanos, mas como toda característica, essa aqui também não é uma característica absoluta. Compreendido? Sim? Então podemos passar adiante? Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês novamente, pessoal. Percebam que a aula, quando é por videoaula, ela tende a ser um pouquinho mais cheia de conteúdos, porque acaba que as nossas interações são um pouco menores. Bom, agora eu cheguei na característica que é, para mim, uma das características mais importantes dos direitos humanos. E que, nesse momento que nós estamos vivendo, ficou fácil de ser explicada. Direitos humanos são direitos indivisíveis. Direitos humanos são interdependentes, são complementares, são interrelacionados. Inclusive, tem que alterar aqui, porque quando eu escrevi, né, esse resumo, era a antiga norma, né, da língua portuguesa. Essa é uma característica dos direitos humanos, a indivisibilidade, interdependência, complementariedade e interrelacionalidade. Meus caros, o que isso significa? Deixa eu explicar para vocês. Vou parar de compartilhar aqui e vou... Opa, calma, vou voltar. Olha só, é porque eu tô sem querer apertando o botão aqui que eu não posso apertar, tá bom? Olha só, quando eu digo que o direito é indivisível, eu quero dizer que esse direito, internamente, não pode se dividir em partes. Essa é a primeira característica de um direito indivisível. Você não pode exercê-lo em partes. Internamente, ele é um direito que não pode ser cindido. Essa é a primeira coisa. Só que a segunda característica, a segunda explicação, o segundo conceito de indivisibilidade é o que mais me interessa. Os direitos humanos são indivisíveis por quê? Porque eles são interconectados. A gente pode até estudá-los separadamente. A gente pode estudar o direito à vida, depois estudar o direito à liberdade de expressão, depois estudar o direito à igualdade formal e à igualdade material, depois estudar os direitos trabalhistas, depois estudar o direito à educação, depois estudar o direito à saúde e assim sucessivamente. Mas na prática, esses direitos são interconexos. Um depende da existência do outro. Sem que nós efetivemos todos os direitos, em alguma medida, você está sendo alijado, você está sendo violado nos seus direitos. E eu vou te dar um exemplo de hoje. Nós estamos vivendo. Se nós tivermos um déficit de investimento no direito à saúde, que é um direito social importantíssimo, isso pode afetar a nossa liberdade de locomoção. Olha que coisa curiosa. Quando eu falava em aula, olha, sem a saúde você não vai exercer a sua liberdade de locomoção. Geralmente a pessoa pensava assim, bom, se eu ficar doente, muito provavelmente eu vou ter uma restrição à minha liberdade de locomoção, porque eu não vou conseguir, né, sair de casa, vou ficar amuado, se for uma doença grave, eu vou ficar internado. Mas olha como é que a coisa é grave. Se você não investe em saúde, as pessoas podem sofrer reflexos disso na sua liberdade de locomoção. Hoje você está em casa. Né? Hoje você não pode, você está instruído a não sair de casa por conta de uma pandemia que tomou conta do mundo inteiro. Olha que coisa curiosa. Eu poderia dar exemplos mais óbvios.
Como é que eu falo em direito à vida sem falar em direito à saúde? Olha aqui, veja bem, colega, você tem o direito à vida, mas direito à saúde, não, esquece. Direito à saúde é só para rico. Você é pobre ou classe média, você não tem direito à saúde. Quando eu faço isso, ou se isso acontecer na prática, eu estou dizendo o seguinte, que a pessoa que está sendo alijada do seu direito, a pessoa que está tendo uma restrição das prestações mínimas para o exercício de um determinado direito, ela está sendo tratada como um cidadão de segunda categoria. Porque a cidadania efetiva, a dignidade da pessoa humana, ela só se concretiza verdadeiramente quando a pessoa tem a condição de exercer todos os direitos que ela quiser exercer. E isso é um ponto muito importante. Por que é assim? Porque os direitos são indivisíveis. Os direitos são interrelacionados. Um interfere na existência do outro. Como é que eu posso dizer que a pessoa é titular da autonomia privada e negar a ela o direito à vida? Como é que eu posso dizer que a pessoa tem direito à educação e negar a ela os direitos trabalhistas? Como é que eu posso dizer, para terminar a explicação, que uma pessoa tem direito à liberdade de crença se eu nego a ela o direito à saúde? Então, meus caros, todos os direitos, na prática, são dependentes uns dos outros, eles são interdependentes. A gente pode separá-los e estudá-los de forma analítica, ou seja, analisar um por um, mas na prática, eu não consigo separar. Eu estou falando para vocês aqui agora, eu sou titular de direitos, eu exerço esses direitos de forma continuada. Nesse momento, por exemplo, vocês estão exercendo o direito à vida, o direito à educação, vocês estão exercendo o direito à liberdade de expressão. Vocês estão, obviamente, exercendo outros direitos, né, que estão relacionados com a sua própria faculdade, né, de assistir a aula, né? Eu estou falando aqui de uma liberdade. Você não é obrigado a assistir a aula. Se você não quisesse assistir, você me dava um end e ia fazer outra coisa. A sua autonomia privada está sendo exercida agora. Entenderam? Ficou claro essa característica? Sim? Me dá um feedback aqui. Eu vou beber uma água. Ok. Todo mundo entendeu, pessoal? Se todo mundo entendeu, eu vou passar adiante. Mas antes, eu vou compartilhar com vocês a tela de novo. Para aqueles que estiverem tomando nota, tomarem nota aí. Ó. Olha aqui. Eu falei da indivisibilidade. Falei das duas dimensões, né? Da unidade inscindível, ou seja, o direito não pode ser dividido internamente, e falei da interconexão desses direitos. Meus caros, eu não sei se eu coloquei isso no quadro, tá? Mas eu vou falar. Jesus amado. Alguém entrou aí com o áudio ligado, mas num nível assim absurdo, né? Vamos ver quem é. Ai, não sei quem é. Meus caros, estou recebendo uma ligação aqui agora, mas eu não posso ver. Então deixa eu desligar aqui. Bom, vamos lá. Luciano, desliga o áudio e a câmera. Beleza. Depois manda, por favor. Tá, eu vou mandar para vocês. Pode ficar tranquilo. O áudio da câmera. O áudio de alguém está ligado aí. Alô? Alô? Desliguem o áudio. Vamos continuar. Olha só. A próxima característica que eu vou trabalhar com vocês é essa aqui, ó. Essa aqui, ó. Da abertura ou não exauribilidade ou não exaustividade dos direitos. Tá? O que significa isso? Deixa eu voltar aqui para minha tela. Ai, Jesus. Gente, é só apertar aqui embaixo, ó, no microfonezinho e ativar o mudo. Como é que desliga esse trem? Vai ser aqui. É só ir pegar o seu mouse e aqui no meio da tela e apertar o mudo aqui no microfonezinho. Vocês estão me vendo, gente? Todo mundo está me vendo? Então vamos continuar. Deus. Olha aqui. Quando eu falo que os direitos são não exaustivos. Ai, meu Deus, não sei mexer nesse trem, não. Peraí que eu vou mexer para você, só um minutinho. Não precisa ficar desesperado, não. Peraí. Pronto. Olha só. Quando eu falo que os direitos são abertos, não exauríveis, eu estou dizendo que a lista dos direitos, ela não é uma lista fechada. Nenhuma lista de direitos é fechada. Se você pegar a nossa Constituição e ler a nossa Constituição,
você não vai conseguir contar quantos direitos você tem. Sabe por quê? Porque os seus direitos não se restringem àqueles que estão previstos na Constituição. E a própria Constituição diz isso. Quer ver? No artigo 5º da Constituição, no parágrafo 2º do artigo 5º, está prevista a seguinte norma, que diz assim, ó, os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte. Meus caros, o que eu acabei de ler para vocês? Eu acabei de ler para vocês a seguinte questão, a seguinte explicação. Os direitos que estão previstos na nossa Constituição não são previstos em rol exaustivo, taxativo. Eles estão previstos em rol exemplificativo. Isso é porque eles têm uma característica de abertura, de não exaustividade. Se fosse uma lista de rol taxativo, exaustiva, eu teria que falar, olha, os seus direitos são esses. Esse e esse. Acabou. Como é uma lista aberta, como você tem sempre uma abertura para novos direitos, você tem uma lista não exaustiva. Essa é a característica dos direitos humanos. Eles são não exaustivos. Deixa eu te dar um exemplo. No passado, no final do século XVII, século XVIII e século XIX, acreditava-se que os direitos humanos eram apenas os direitos civis e os direitos políticos. E mesmo assim não eram todas as pessoas que eram titulares dos direitos políticos. Só que com o passar do tempo, principalmente no final do século XIX e início do século XX, as pessoas começaram a se dar conta de que para que elas pudessem exercer os direitos civis, as liberdades fundamentais, elas precisavam de outros direitos, elas precisavam de condições materiais para que efetivamente elas pudessem ser tratadas como iguais e pudessem exercer a sua liberdade de expressão, exercer a livre iniciativa, né, ter o seu direito de propriedade, enfim. Esses direitos são direitos sociais. Então, eles são concretizados no final do século XIX e são conquistas históricas do início do século XX também. Só que você pode imaginar assim, agora acabou. Não, não acabou, porque a gente vai ter no século XX o surgimento, né, por assim dizer, a afirmação concreta de direitos de natureza coletiva, alguns de natureza difusa, né, que são direitos coletivos num sentido mais amplo, né, como o direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, o direito dos consumidores, que é um direito coletivo, o direito de algumas categorias profissionais, que é um direito coletivo em sentido estrito. Veja, os direitos estão previstos em listas abertas, não exaustivas. Você sempre pode ter a criação de um novo direito. Quer ver um exemplo? Mais um exemplo? Até pouco tempo atrás, se eu virasse para vocês e falasse para vocês assim, olha, você tem direito a que seus dados não sejam violados, seus dados na rede não sejam violados. Se eu estivesse falando isso, por exemplo, na década de 50 do século passado, a pessoa ia falar assim, o quê? Meus direitos na rede? Como assim? Eu deitado na rede, os meus direitos não tem nada disso. Vocês sabem hoje muito bem que você, o tempo inteiro, disponibiliza seus dados na rede mundial de computadores. E esses direitos são protegidos. Há pouco tempo atrás, sequer imaginávamos que esse direito pudesse existir. Isso é a característica da não exauribilidade dos direitos. Perfeito? Todo mundo entendeu? A aula vai ficar chamada? Como assim? Gravada. Vai ficar gravada. Pode ficar tranquilo. Essa foi boa. Tudo bem, sem problema. Olha aqui. Próxima característica. Essa aqui é um pouco mais difícil. Interseccionalidade. Meus caros, a interseccionalidade não é uma característica propriamente dos direitos humanos, tá? Apesar de que muitos autores vão dizer que sim, é uma característica dos direitos humanos. Deixa eu compartilhar a tela aqui, ó. Interseccionalidade de direitos humanos, tá? Deixa eu explicar isso para vocês com calma. Deixa eu voltar aqui para a tela. Meus caros, é o seguinte. Quando eu falo que os direitos humanos têm uma interseccionalidade, eu estou dizendo para vocês que a violação desses direitos, muitas das vezes, pode acontecer de forma conjugada. Existem pessoas que integram grupos vulneráveis e, quando são violadas nos seus direitos humanos, sofrem agressão não só em uma dimensão, mas em várias, e ao mesmo tempo. Isso é o que nós chamamos de interseccionalidade. Os direitos, eles têm várias secções, várias, por assim dizer, facetas, várias dimensões que protegem diversos domínios da vida.
Determinadas violações que acontecem... Ó, alguém entrou aí? O seu áudio ligado. Né? Por favor, desativem o áudio quando vocês entrarem. Desativei. Quando a pessoa sofre uma violação, então, nesses direitos, vou repetir, pode ficar tranquilo. A interseccionalidade é a característica segundo a qual existem diversas secções em um direito. Ele protege a pessoa nos mais diversos domínios da vida. Quando eu der o exemplo, você vai entender o que eu estou querendo dizer. Existem determinadas situações concretas de violação do direito. E a pessoa sofre uma violação que não atinge apenas uma dessas facetas, uma dessas partes que o direito protege. Mas ela pode ser violada em diversas dessas partes. Eu vou te dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para vocês, que eu acredito vai ser muito importante para que vocês entendam o que eu estou dizendo. Olha aqui, ó, olha o que está escrito aqui na tela, eu vou ler para vocês. Ó. Interseccionalidade ou teoria interseccional é o estudo da sobreposição ou interposição de identidades sociais e sistemas relacionados de opressão e dominação ou discriminação. A teoria procura examinar como diferentes categorias biológicas, sociais, culturais, tais como gênero, sexo, raça, classe, capacidade, orientação sexual, religião, casta, idade e outros eixos da identidade interagem em níveis múltiplos e muitas vezes simultaneamente. Isso significa, gente, que o seu direito é exercido de uma forma interdependente, interseccionalizada. Ou seja, o direito protege você em diversos domínios da vida. Há violações, por exemplo, que afetam diversas secções, diversas partes que o direito protege. E eu vou te dar um exemplo concreto agora para tentar me fazer um pouco mais claro. Entenda, quando uma mulher é discriminada pela condição de mulher, ela está sofrendo uma discriminação por conta do seu sexo. Quando ela é discriminada, não só pelo fato de ser mulher, mas também pelo fato de ser negra, ela está sendo violada em um direito, porque ela está sendo discriminada, ela está tendo a sua dignidade violada, mas não apenas pelo fato de ser mulher, mas também pelo fato de ser negra. Quando uma mulher é discriminada pelo fato de ser mulher, negra, por exemplo, numa sociedade como a nossa, né, extremamente preconceituosa, um pouco acima do peso, essa pessoa está sendo discriminada em 3 secções do seu direito. A interseccionalidade é essa característica que percebe que os direitos humanos protegem a pessoa nas mais diversas dimensões da sua vida. Quando uma mulher é violada, quando uma mulher é discriminada porque é mulher, porque tem determinada orientação sexual, porque é adepta de uma determinada religião, porque é pobre, ela está sendo discriminada em diversos domínios. Não é só uma discriminação interseccional. Essa é a interseccionalidade relacionada aos direitos humanos. Existem diversas relações humanas de violação de direitos que afetam não só uma parte do direito, mas várias partes, várias secções que são protegidas pelos direitos humanos. Ficou claro? Ficou claro, gente? Dá um retorno aqui para mim, porque essa talvez seja a característica mais difícil de todas. Sim? Sim? Beleza. Meus caros, com isso, nós encerramos o estudo. Alguém entrou de novo com o nosso microfone ligado. Deixa eu ver quem é. Eu consegui. Iovalska, é isso mesmo? É isso mesmo? Depois confirma para mim se o nome é assim que se fala. Bom, com isso nós terminamos as características dos direitos humanos, tá? Quero falar um pouquinho sobre fontes dos direitos humanos com vocês. Fontes dos direitos humanos. Meus caros, só entrar aqui de novo porque alguém está com o seu fone ligado, é o senhor João Vitor. Bom, fontes. Quando a gente fala de fonte, logo vem na sua cabeça a fonte de um rio, né? Onde nasce o rio, não é isso? A fonte é o nascedouro. Quando eu falo de fontes do direito, eu
estou falando? Onde é que nasce o direito? De onde eu posso extrair esses direitos humanos? Isso é o que a gente chama de fontes dos direitos humanos. Joia? Sim? Então vamos lá. Amigos, olha só que coisa curiosa. Quais são as fontes dos direitos humanos? Depende. Nós temos duas formas de classificar as fontes. Uma material e a outra formal. A fonte material é aquela que diz respeito aos diversos fatos sociais que podem, por assim dizer, dar vazão ao nascimento de um direito. Uma revolução é um fato social que pode fazer com que nasçam direitos, na verdade, da qual podem resultar direitos como conquistas históricas. Revolução, uma guerra. A gente pode ter, eventualmente, uma inter-relação social que não necessariamente tem natureza conflituosa. Por exemplo, né, fatos de natureza social, religiosa, filosófica, fatos com essa natureza podem fazer surgir direitos. Um exemplo, a Revolução Filosófica, que é uma revolução que acontece no início da modernidade, é uma revolução que vai ter como um dos seus resultados a afirmação do conceito de indivíduo. A afirmação do conceito de indivíduo ela é imprescindível para que nós tenhamos a construção da ideia da liberdade para os modernos. Porque a liberdade para os modernos está relacionada à autonomia. Bernardo, seu áudio está mudo. Voltou? Alguém clicou no meu áudio aí, gente. Voltou aqui? De onde que a gente parou? Onde é que vocês não escutaram? O que vocês não escutaram? Eu estava falando dos diversos fatos dos quais podem surgir direitos. Estava me referindo às fontes materiais do direito. Eu estava dando o exemplo das fontes filosóficas. Todo mundo entendeu isso aqui? Estava falando, por exemplo... nessa parte. Tá. Quando você começou a falar da Revolução Filosófica. Então, vamos lá. Revolução Filosófica. Na Revolução Filosófica, a gente tem a afirmação e vamos dizer assim, a consolidação do conceito de indivíduo. Deixa eu te dar um exemplo melhor, ainda dentro da Revolução Filosófica. Vou te dar um exemplo mais específico. Até então, as pessoas elas não se percebiam como indivíduos apartados por completo da comunidade no qual elas estavam inseridas. As pessoas eram identificadas pelo seu pertencimento a uma dada comunidade. No período arcaico, elas pertenciam a uma família. No período antigo, né, ainda no período arcaico, melhor dizendo, a um clã, a uma tribo, né, no segundo momento. No período antigo, a uma cidade-estado, a um povo. Na modernidade, a gente vai construir um conceito que é diferente. A pessoa deixa de ser apenas uma extensão da comunidade para passar a ser explicada como um indivíduo inserido nessa comunidade e que merece respeito e proteção, mesmo contra os abusos dessa comunidade. Esse conceito ele decorre muito da Revolução Filosófica, que são fatos filosóficos. Veja, o que eu posso dizer para vocês em relação à Revolução Filosófica? Lembra do René Descartes? Alguém já ouviu falar do René Descartes? René Descartes, aquele cara que você estudou lá na matemática, né? Que tinha alguma coisa que eu não me lembro muito bem, né? Que você estudou na matemática. O René Descartes, ele escreveu um livro que se chama, que é um livro de método. Agora não me ocorre aqui o nome especificamente. Eu já até citei esse livro, já li parte desse livro, mas me fugiu o nome aqui. Deixa eu me lembrar rapidinho aqui. O nome do livro
para eu não cometer nenhum tipo de deslize. O discurso sobre o método dos princípios da filosofia. Esse livro é um livro revolucionário, por quê? Porque ele diz o seguinte, olha, nós podemos duvidar de tudo mesmo. Nós podemos duvidar disso que nós estamos vivenciando aqui agora. Essa aula, isso pode ser um sonho, sabe? Algo que você acha que está vivendo, mas na verdade você não está vivendo. Você já viu ilusão de ótica? Você já teve aquela impressão, quando você está subindo uma rua, numa noite de lua cheia, que a lua está enorme, e aí você tem a brilhante ideia de tirar uma selfie, e aí quando você tira a selfie e manda para os seus amigos, você fala assim, e daí? Que na sua selfie a lua ficou pequenininha, só que lá naquela hora ela parecia enorme. Né? Você já teve a impressão que você estava chegando perto do vamos falar assim, do arco-íris, mas quanto mais você avançava, mais ele distante ficava. Você já teve a impressão, né, dirigindo um carro, de que o asfalto estava molhado, mas ele estava seco, inclusive estava muito quente. Na verdade, era o vapor que estava dando essa impressão. Então, René Descartes vai dizer, olha, os nossos sentidos nos enganam, por isso nós podemos duvidar de tudo. Se é assim, só tem uma coisa da qual eu não posso duvidar, ele dirá. Eu não posso duvidar que eu penso. Ora, olha a conclusão do René Descartes. Se eu penso, logo eu existo. Olha como é que ele explica a própria existência a partir da dimensão do indivíduo, do sujeito que pensa. Está vendo? Um elemento de ordem filosófica que é imprescindível para o surgimento da ideia do indivíduo, que, consequentemente, vai ser imprescindível para a afirmação dos direitos individuais relacionados à liberdade do indivíduo, né? A autonomia desse indivíduo. Eu falei da Revolução, falei da Reforma Protestante. A Reforma Protestante é um fato de natureza religiosa, tem reflexos em diversos campos, inclusive na política. Mas entendam, olha só, a Reforma Protestante, só uma perspectiva religiosa, vai dizer o seguinte, a revelação é individual. Ela não depende do sujeito estar inserido em uma comunidade para que ele receba a revelação só lá. Ele vai receber a revelação independentemente de estar na comunidade. Ele recebe essa revelação individualmente. Ora, isso também é imprescindível para a afirmação do conceito de indivíduo. Conceito esse sem o qual muitos dos direitos que nascem no Estado de Direito liberal sequer poderiam ser concebidos. Então, fontes materiais são fatos sociais, históricos, filosóficos, que dão, por assim dizer, as notas, ou, para ser mais claro, aqueles fatos dos quais emanam os direitos. É deles que nascem esses direitos, tá? Desde fatos até ideias. Esses direitos podem ser, por assim dizer, eles podem ser deduzidos desses fatos ou dessas ideias. Perfeito? Ficou claro que são fontes materiais? Sim? Podemos avançar? Eu já vou caminhando para o final da aula na explicação das fontes formais dos direitos humanos. Como eu disse para vocês, a minha intenção era acabar as características e falar das fontes. Todo mundo entendeu as fontes materiais? Ok. Fontes formais agora. Meus caros, fontes formais. Deixa eu só ver se eu tenho isso aqui no meu resumo, tá? Tenho sim. Fontes formais nada mais são que normas, dos quais nós extraímos direitos humanos. Como assim, professor? Me dá exemplos. Vou te dar exemplos. Os tratados internacionais são fontes dos direitos humanos. São normas das quais nós extraímos direitos humanos. Primeira fonte material que eu queria trabalhar com vocês. Só os tratados, professor? Não, não são só os tratados. Os costumes internacionais também são fontes dos direitos humanos. Deixa eu te explicar aqui. Costume de direito internacional e costume jurídico não é qualquer costume. Por exemplo, é costume que as pessoas se encontrem nas ruas e se cumprimentem com 2 ou 3 beijinhos. Agora não, né? Pelo amor de Deus. Agora a gente não pode se cumprimentar, a gente tem que evitar o contato para evitar o contágio da doença.
mas é costume. É costume, né? Um costume que nós estamos suspendendo nesse momento por conta de uma doença gravíssima. Joia. A título de precaução. É costume que as pessoas no Brasil tomem mais de um banho por dia. É costume que as pessoas escovem os dentes, né, quando acordam depois do almoço e quando vão dormir, pelo menos. É costume, né, que a pessoa, após mexer, né, com alguma coisa, lave as mãos. Agora a gente tem que lavar mais do que a gente lavava antes, para evitar um contágio de uma doença gravíssima. Vejam, costumes são, por assim dizer, regras socialmente aceitas e que geram, né, determinadas determinações de comportamento. Não necessariamente eu extraio uma norma jurídica de um costume. Porque o costume jurídico ele é um pouco diferente. O costume jurídico ele é uma prática reiterada, como todo costume. Ele é uma prática reiterada, mas da qual emana uma norma jurídica. Então, o costume ele tem dois elementos. Eu vou repetir. O costume tem dois elementos. Ele é uma prática reiterada, aceita pelas pessoas como uma prática que gera direito. Bom, o que eu quero explicar para vocês aqui é que os costumes no direito internacional também geram direitos humanos. Isso também é uma fonte de direitos humanos. Os tratados internacionais, os costumes, a jurisprudência construída pelas cortes de direitos humanos, pelas cortes que julgam estados, conflitos interestatais, como a Corte Internacional de Justiça, que é um órgão da ONU, a jurisprudência de órgãos quase jurisdicionais, que não são órgãos que julgam, mas que emitem recomendações e emitem opiniões e que são dirigidas aos estados. Por exemplo, a Comissão Interamericana de Direitos Humanos, os órgãos de tratado, né? Por exemplo, o Comitê de Direitos Humanos, são órgãos dos quais nós podemos extrair diversas explicações acerca dos direitos humanos. Então, é a fonte formal dos direitos humanos. Tá? Resoluções das organizações internacionais, resoluções da própria ONU. Aqui a gente está falando de uma organização internacional, né? A OMS, outra organização internacional. Então, elas podem emitir considerações acerca dos direitos humanos, também são fonte dos direitos humanos, as resoluções emitidas por essas organizações, né? E existem direitos que são um pouco mais frágeis em termos de vinculabilidade. Eu quero dizer com isso que temos direitos que não são, por assim dizer, direitos juridicamente vinculantes. São normas que estabelecem direitos, mas com força quase que só política, né? Mais de exortação política. Nós temos isso em diversas declarações de direitos humanos, tá? Vocês vão ver que a própria Declaração Universal dos Direitos Humanos, durante muito tempo, foi entendida dessa forma. Hoje não mais, tá? Mas nós temos diversas declarações, por exemplo, no campo do meio ambiente, que não são tratados internacionais, portanto não foram ratificadas pelos Estados, mas são aceitas como normas que geram obrigações. Obrigações um pouco mais suaves, menos vinculantes, que nós damos o nome de soft law. Soft law. A soft law também é fonte formal dos direitos humanos. Tem outras, professor? Eu poderia falar de várias com vocês aqui, mas eu quero falar de uma última para encerrar a nossa aula. Também é fonte dos direitos humanos aquilo que nós chamamos de jus cogens. Nosso Deus! Como que escreve jus cogens? Meus caros, escreve assim, ó. Escreve assim, ó. Tá vendo? Jus cogens. Eu vou acabar a minha explicação com a explicação do que é jus cogens. Vou acabar a aula, aliás, com a explicação de que é jus cogens e com alguns exemplos sobre normas de jus cogens. Depois eu volto aqui a compartilhar com vocês aquilo que eu estou falando, tá? Bom, jus cogens são normas imperativas de direito internacional. Normas aceitas pela comunidade de estados como normas vinculantes
e que não podem ser derrogadas, ou seja, não podem ser excluídas, senão por outras normas de jus cogens. São normas com uma vinculabilidade forte. Normas, portanto, que obrigam todos os estados, independentemente de onde eles estejam. Isso são normas de jus cogens. Normas de jus cogens não precisam estar previstas em nenhum tratado internacional. Não precisam estar previstas em nenhuma outra fonte. As normas de jus cogens decorrem, portanto, de uma aceitação mais forte que os costumes internacionais. Contra elas, o Estado não pode se opor. E se ele fizer, ele está violando direitos humanos que têm natureza de jus cogens. Todos os direitos humanos têm natureza de jus cogens? Ótimo seria que sim, mas infelizmente ainda não é assim. Alguns direitos apenas têm natureza de jus cogens. Algumas proteções apenas são admitidas pela comunidade de estados como um todo. E eu quero falar desses direitos agora, dessas proteções agora. Meus caros, deixa eu repetir o que eu falei. Jus cogens é uma norma de direito internacional vinculante e que é aceita por toda a comunidade de estados e que não pode ser negada por nenhum estado, não importa aonde ele esteja. Isso é uma norma de jus cogens. Existem proteções que hoje já assumiram a condição de jus cogens, ou seja, mesmo que um estado se oponha a isso, no seu ordenamento jurídico, ou por meio de um tratado internacional, ou o que quer que seja, assim agindo, ele não vai agir dentro da normalidade, dentro daquilo que nós chamamos de adequação do direito. Ele vai violar o direito. Ele vai violar direitos humanos. Que situações são essas? Que são situações protegidas como jus cogens. Eu vou compartilhar aqui agora, tá, a tela e vou terminar nossa aula nessa parte. Veja que nós temos 51 minutos de aula. Como eu disse para vocês, a tendência é que nós tenhamos aula com esse tamanho, tá bom? Bom, norma de jus cogens. Você tem 4 normas de jus cogens que são admitidas como um todo, pelos estados como um todo. A primeira, a proibição do genocídio. O extermínio de povos, o extermínio de pessoas por pertença a um determinado grupo. Isso é genocídio. Existem diversas formas de extermínio, não só o extermínio a partir do homicídio. Se eu coloco um grupo de pessoas para viver em situações extremamente degradantes, para, em última instância, acabar com aquele povo, eu estou cometendo genocídio. Se eu vou lá e esterilizo todas as mulheres, ou todos os homens, eu estou cometendo genocídio com aquele povo. Se eu retiro as pessoas de uma cultura e jogo elas em outra cultura, para que elas percam aquela cultura originária, para que aquele povo, no fim das contas, perca a sua identidade e acabe, eu estou cometendo genocídio. A proibição do genocídio é uma norma de jus cogens. E durante a Segunda Guerra Mundial, o que nós tivemos foi exatamente um genocídio contra os judeus. Tá? Segunda norma de jus cogens, a proibição da tortura. Meus caros, torturar, em hipótese alguma, é admitido. Isso é uma norma de jus cogens. Nenhum Estado pode justificar a tortura. Se ele tortura, ele viola os direitos humanos. Em hipótese alguma, a tortura é justificável. Terceira norma de jus cogens, a proibição da escravidão. A proibição da escravidão também já assumiu a condição de uma norma aceita pela comunidade de estados como um todo. Ela não se justifica em hipótese alguma. É uma norma que vincula todos os estados, tenha ele ratificado um tratado internacional ou não. Quarta norma de jus cogens, a proibição da discriminação racial. Meus caros, a proibição da discriminação racial também é uma norma de jus cogens, porque não importa onde você esteja, não importa qual é a circunstância, essa situação, sempre que se consubstanciar, configura uma violação aos direitos humanos e violação a uma norma de jus cogens. Essas 4 que eu acabei de falar são normas de jus cogens sobre as quais não pesa nenhum tipo de controvérsia. Há outras que podem ser reconhecidas em determinadas regiões. Por exemplo, a proibição do uso ilegítimo da força, da agressão e da guerra de conquista é hoje uma norma de jus cogens.
não necessariamente ela tem a ver com direitos humanos. É uma norma de discórdia de direito internacional. O reflexo da vedação da guerra, a guerra de agressão, é, obviamente, um reflexo sobre os direitos humanos. Mas isso é uma norma de discórdia de direito internacional. Um outro exemplo aqui, o direito à autodeterminação dos povos. Esse aqui não é aceito por todos os lugares, não é aceito em todos os lugares, mas é a norma de discórdia, por exemplo, pelo menos de acordo com algumas decisões da Corte Interamericana, no âmbito do Sistema Regional de Proteção dos Direitos, no âmbito do Sistema Regional Interamericano de Direitos Humanos. Terminamos, por assim dizer, a explicação em relação às fontes dos direitos humanos. Na nossa próxima aula, que vai ser na segunda-feira, tá? Às 7 horas da noite, eu vou falar com vocês, vou começar a estudar com vocês a evolução histórica dos direitos humanos, tá certo? Não deixe. Qual é a última proibição? A proibição de discriminação racial, tá? Proibição do genocídio, proibição da tortura, proibição da escravidão e proibição da discriminação racial. Joia? Beleza. Então, só para terminar a aula, eu vou dizer para vocês o seguinte. Na próxima aula, que vai ser na segunda-feira, eu vou falar sobre a evolução histórica dos direitos humanos. Essa é uma matéria enorme, né? Essa é uma parte enorme da matéria. Muito provavelmente eu vou gastar pelo menos 2 aulas. E ler a minha pergunta. Qual pergunta? Qual pergunta? Oi? Estou querendo ler a sua pergunta, mas qual pergunta? Espera rapidinho. Então fala. Pode falar em áudio. Pode falar. É porque eu mesmo esqueci, tá lá em cima da conversa. É porque eu tô com o chat fechado aqui. Então, olha lá e fala pra gente, tá bom? Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Tá. Aquela coisa da interdisciplina, sei lá o que você falou. Isso entra só em um tipo de direito ou só na parte restrita da inter não sei o quê? Tá, você tá falando da interseccionalidade. Interseccionalidade é algo que se relaciona com os direitos humanos. Quando você tem uma violação dos direitos humanos, geralmente essa violação afeta diversas áreas da vida. Diversas secções, diversos pedaços da vida. Aí eu dei o exemplo da mulher, né? A mulher que é discriminada por ser mulher, por ter determinada orientação sexual, por ter uma determinada crença, por pertencer a determinada etnia, por pertencer a determinada classe social. Uma discriminação pode afetar todas essas áreas e não uma. Essa é a característica da interseccionalidade dos direitos humanos. Entendeu? Então, aí entra só no direito humano, né? Ou não? Como assim? Por exemplo, não entendi. Tipo, por exemplo, a questão da cor. Entra no direito, sei lá, racial ou não tem nada a ver? Isso é um direito humano. O direito à não discriminação racial é um direito humano. Nossa, então são várias pastas, né? Tipo, dentro dos direitos humanos mesmo tem várias. Nossa, meu Deus. Começou a entender a importância dos direitos humanos. Uau, muito obrigada. Bem-vindo. Joia. Pessoal, então eu vou encerrar a aula. Não se esqueçam, assim que eu encerrar, lá no chat, vai demorar um pouquinho, mas vai aparecer a aula. Aí você pode baixar a aula e assistir quantas vezes você quiser. Se você não baixar, ela vai ficar disponível neste chat durante 30 dias. Depois ela some, tá? Então, não deixem de baixar no computador de vocês. E até segunda-feira, nesse mesmo horário, 19 horas, e nesse mesmo link, tá certo? Até lá, gente. Valeu, espero que vocês tenham gostado. Depois me dá um feedback aqui se vocês gostaram, tá bom? Um abraço, tchauzinho.